Náutico! Vamos lá, Guilherme. Boa tarde. É um jogo que vale muito. Primeiro, uma possível classificação, né? Basta um empate com o Anápolis jogando em casa para uma classificação antecipada. E num caldeirão, porque o torcedor do Náutico está muito empolgado. Mais de 11 mil e tantos ingressos já foram vendidos. Queria que você falasse desse momento, como está sendo trabalhado mesmo no mental dos atletas, porque existe, de fato, uma ansiedade e uma cobrança, né? Olha, realmente é um momento muito positivo, né? A gente conversou com os atletas que é sim um jogo de classificação, mas classificação matemática. Virtualmente eu acho que a gente está classificado, sim, dentro da história da competição principalmente. A consciência nossa passa a ter como algo muito importante o objetivo de permanecer entre segundo e terceiro colocado. O primeiro é muito, muito difícil a gente alcançar, a gente dependeria de inúmeros resultados negativos de um time que vem num equilíbrio tão grande quanto o nosso. Mas se a gente conseguir esse próximo objetivo que a gente traçou, que é permanecer em segundo ou terceiro colocado, a gente leva algumas vantagens para a segunda fase que, no fundo, são fundamentais, principalmente o aspecto de jogar e decidir em casa. E aí entra nisso que você bem mencionou, essa atmosfera que a gente está conseguindo criar através da dedicação dos jogadores, através da demonstração deles. Eu estou recebendo, igual como foi ontem, de alguns grandes alvirrubros que a gente reuniu, falando sobre a forma que eles estão indo para o jogo, né? A forma que eles estão dentro daquela atmosfera enquanto torcedores. Eles estão com um nível de confiança muito grande, um prazer muito grande da forma que esses atletas estão se dispondo dentro das partidas, independente de resultado. Claro que o resultado é fundamental para o futebol. A ideia nossa é sim permanecer sem perder nessa fase. A ideia nossa é sim permanecer sem perder na próxima fase. É plausível? É. Mediante muito trabalho, diminuir o máximo percentual de sorte, porque não deixa de existir a sorte, porque é um jogo. Mas se você diminuir muito esse percentual, a partir do momento que você entende a importância desses momentos, entende a importância da partida, entende que o trabalho vai te entregar o maior percentual de chance de classificação, de acesso e de vitória. Queria falar da questão dos artilheiros, né, do Náutico. E assim, a gente pegou uns dados comparando com uma Série C do ano passado. Sim, todos os jogos, o Paulo Sérgio era disparado, artilheiro. E esse ano, né, nesse recorte que a gente está fazendo, está muito pulverizado ali, está todo mundo marcando, todo mundo ajudando. A que se deve isso, Guilherme? O quanto que você acha que isso é muito, né? E faz um diferencial absurdo no time, porque assim, tá todo mundo marcando. Sim, eu acho que isso se deve de forma conjunta à gestão e ao entendimento dos atletas enquanto aquilo que a gente propôs. Nós propomos que sempre, em todos os lugares que a gente trabalha, que o coletivo é muito mais forte que o individual e que o individual vai se destacar a partir do momento que a gente joga coletivamente. Então, o individual, ao natural, ele se destaca, porém ele nunca vai se destacar sozinho de forma muito positiva com uma atuação coletiva negativa. Então, um atleta pode se destacar positivamente num ano, fazer um contrato relativamente bom para o próximo, por exemplo, com um coletivo não tendo se destacado? Sim, ocorre. Minoria dos casos, inclusive. Mas um atleta pode se destacar muito bem com um coletivo muito forte, porque o futebol é um esporte coletivo, como, por exemplo, basquete, como, por exemplo, vôlei. São esportes onde as referências, os grandes atletas são muito importantes quando eles têm grandes conquistas também. Quando eles conseguem ser líderes dentro do campo, pensar coletivamente. Então isso é muito cobrado, tanto pela sociedade, eu acho, quanto dentro da profissão deles. Vejo algo muito positivo, essa quantidade de jogadores tendo uma influência muito grande. Acho que eles estão se dedicando e entendendo que todos vão ter espaço no seu devido momento, vão ter oportunidade, como a gente mencionou sempre com eles, e está acontecendo.
né? Eu acho o sistema defensivo, com relação a posicionamento, principalmente os zagueiros e os laterais, todos têm uma minutagem muito equilibrada, todos têm uma participação muito grande e a gente não está tendo nenhuma diferença. O último jogo a gente terminou com a última linha de 4, que menos atuou nos últimos 10 jogos. A gente terminou com o Ryan, com o João, com Marcos Ítalo e com Raimar. E nós tivemos, mais uma vez, um jogo excepcional por parte deles. Vai ser mostrado, mas ao mesmo tempo também vai ser corrigido, porque não foi perfeito. Guilherme, sem Marco Antônio, a entrada será de Wenderson e o que isso mudaria, modificaria na estrutura do time, porque o Marco Antônio é uma peça importantíssima ali, né? A gente percebe muito isso. Mudaria de característica, né? Sim, um pouco. O que eu gostei muito do Wenderson nesses últimos treinamentos agora, que está antecedendo o jogo, que ele sabe que ele vai atuar, que eu acho totalmente plausível a gente utilizar a partir do momento que ele não tem o Marco, um jogador que tem armação, um jogador que é um segundo, que tem mais ofensividade, porém o Wenderson é um jogador um pouco mais cadente, ataca um pouco menos o espaço, mas é um jogador que está se dedicando a não perder essa característica na posição. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Wenderson vai fazer um grande jogo. Porque o Wenderson não está trabalhando essa semana para ser esse cara. Essa semana ele evoluiu, ele mostrou pra gente assim, ó, eu tava no 99%. Essa semana que ele sabe que ele vai entrar, ele botou 110. Ele botou alguma coisa que eu não imaginava que ele teria condições de fazer. E isso para nós é uma confiança muito maior de colocar o atleta ainda para dentro do campo. Não tenho dúvida nisso. É um cara que está há 60 dias trabalhando. No 99, 100%, como eu falei. 60 dias é muita coisa. 60 dias é consistência, mas isso traz resultado. O Raimar foi um grande exemplo. 60 dias também trabalhando, trouxe resultado. Foi um jogador que hoje nos dá uma alternativa, principalmente com ofensiva muito grande, a depender, claro, das circunstâncias de jogo. O Náutico vive um momento excelente na competição, é o vice-líder, são jogos aí sem perder, a torcida chegando junto, bastante empolgada, mas quanto que isso acaba preocupando, Guilherme, em relação à postura do time em campo, de entrar um pouco mais relaxado por causa disso? Ou, enfim, vocês têm trabalhado essa parte mental, que eu acho que é muito importante, diante de um jogo que é classificatório, e não entrar, como a gente costuma dizer, naquele salto alto, né? Sabendo que o adversário está ali atrás e que o Náutico pode ser mais superior ali, classificar e, enfim, passar o trator. Olha, hoje a realidade do campeonato, de nenhum, na verdade, o campeonato permite você passar o trator em equipe nenhuma com facilidade. Isso pode ocorrer uma vez no ano, talvez, né? A gente teve um jogo maravilhoso, por exemplo, que pode falar, poxa, a gente foi muito superior, que foi o jogo do Ipiranga, de resto foram jogos extremamente competitivos. Eu não espero nada diferente, até porque o Anápolis está lutando pela vida na competição. E com relação à questão mental, não me preocupa. E se me preocupasse, e ao professor, eu seria muito franco, falaria, olha, me preocupa um pouco, estamos gerindo muito isso, estamos pensando muito nisso. Mas nós temos um grupo com uma característica nesse sentido que está dando uma demonstração muito positiva com relação a isso. E o dia a dia, eu acho que demonstra muito isso. Está tendo um dia a dia de uma cobrança ainda muito grande, está tendo um entendimento deles de que nós precisamos e temos, não é só precisa, não, precisamos melhorar. Não, tem um entendimento que precisa melhorar, mas tem o que melhorar ainda. Então a gente vai lá, demonstra, isso aqui não está bom, tá? É visível, é claro e evidente e dá para melhorar. E aí a gente vai lá e galga. Assim como foi esse último jogo, olha, gente, vocês estão achando que não tem condições e foi muito alto o jogo do Guarani nos aspectos de alta intensidade. Gente, mostrei. Jogo aqui, jogo acolá, jogo do Flamengo, jogo do Paris, jogo do... os caras rodaram em alta intensidade isso aqui. Nós temos capacidade ainda de melhora. Os caras, beleza, compreenderam. É difícil, mas compreenderam. Último jogo nosso, recorde de novo de alta intensidade. E ainda tem uma margenzinha pequena,
porque eles atingiram um nível muito bom, para melhora. Eu acho que esse entendimento dos atletas vai ser fundamental para a gente não perder o foco em momento algum. E existem, sim, momentos na nossa história enquanto comando técnico, momentos na história desses atletas e momentos no futebol que podem dar grandes exemplos de consistência. Nós tivemos um Corinthians já na Série B e na Série A, passando sem perder quase um campeonato inteiro. Então, o objetivo está aí. Eu acho que se a gente se imbuir, se a gente entender, se a gente for humilde, até o ponto que é o necessário ser humilde, porque senão passa um carro em cima de você também. Mas se a gente souber administrar isso bem, eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir conquistar coisas, talvez, para muitas pessoas lá no início, principalmente, inimagináveis. Só para fechar, Júlio liberou para falar da torcida, claro, desse Caldeirão, porque assim, a gente que acompanha o Náutico vê que a torcida oscila muito, né? Então, quando a fase não tá legal, o torcedor do Náutico costuma não ir mesmo, não tá lá, e enfim. E mais de 11 mil torcedores, aquele Caldeirão vai estar cheio, da importância mesmo desse momento, da torcida estar ali presente, da torcida estar confiando nesse trabalho. Um Náutico que você diz, está muito bem, mas que vocês ainda não estão satisfeitos. Um Náutico que não tem uma dependência de um atleta, e sim um grupo. Então, assim, para falar dessa torcida e dessa importância mesmo desse jogo aí contra o Anápolis. Olha, no começo do nosso trabalho, realmente eu sentia, sou muito franco com relação a isso, não tem por que não ser, eu sentia uma torcida um pouco impaciente, até me incomodava um pouco. Só que a gente chega novo, né? E quando você chega novo, se você não tiver cuidado, você não faz uma reflexão daquilo que está sendo a realidade. E ao perceber alguns jogos dentro de casa, uma certa impaciência, com alguns atletas individualmente, com o coletivo, com o contexto, a gente foi analisar isso, né? Por que disso? Porque a gente viveu outra história com o Náutico, né? Era sem torcida no começo, depois com torcida a gente já estava num momento bom, e aí o embalo foi muito positivo, etc. Mas passou a ser totalmente compreensível para nós e passamos a utilizar, inclusive, com os atletas. Eram 430 dias que o Náutico não pisava no G8. É uma torcida que estava magoada, estava sentida, que há 2 anos não conseguia classificar, que teve uma queda de rendimento absurda depois, por coincidência, na minha opinião, também não é porque era a gente não, mas ocorreu da gente sair e a queda de rendimento do clube como um todo ser muito grande. Então, era um torcedor que passou por coisas que nós que chegamos não passamos. Mas, enquanto comando, a gente tem que analisar isso e começar a compreender e atuar em cima dessa realidade. E atuar como? A nossa atitude, a nossa forma de conduzir o trabalho. Os atletas precisam transparecer o que eles agora estão transparecendo e a gente, como eu mencionei, a gente está recebendo elogios em cima desse comportamento. E agora, principalmente, você vê o último jogo, a gente sentiu uma energia surreal, assim. E eu não tenho dúvida que daqui para frente, independente mesmo de resultado, talvez a gente tenha um resultado ruim, um tropeço aqui ou ali, eu não tenho dúvida que o torcedor hoje está tão imbuído quanto a gente, está tão confiante em conseguir algo fundamental para o clube, né, ao final desse ano. Náutico! Tropical FM. De segunda a sexta, a partir das 13 horas, você curte o programa para todos os torcedores e amantes do glorioso Timbu. Programa Náutico de Coração, com a apresentação da bancada mais alvirrubra da Rosa e Silva. Programa Náutico de Coração. Oferecimento Náutico de Coração, um programa dedicado à torcida do Clube Náutico Capibaribe. Náutico de Coração.